O que você está prestes a ver mudou o rumo do mistério de Torenza. Foi um daqueles vídeos proibidos que circulou por alguns minutos no TikTok. Tempo suficiente para que o mundo se perguntasse quem é ela. Uma mulher aparece, segura um passaporte com o nome de um país que ninguém reconhece e desaparece do feed como se nunca tivesse existido. Documento autêntico ou fantasia viral? Em 9 de outubro de 2025, em meio à rotina frenética do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, aconteceu algo que poucos esquecerão. Entre os milhares de viajantes que cruzam seus corredores todos os dias, uma mulher aparentemente comum foi detida pelos agentes de imigração. Mas aquele encontro, que começou como mais um procedimento burocrático, acabaria abrindo uma brecha entre o possível e o inexplicável. O agente verificava os documentos como faz centenas de vezes por dia. Uma rápida olhada, um carimbo, um sorriso mecânico. No entanto, aquele passaporte provocou nele uma reação imediata. A capa era diferente, com um tom azulado que não correspondia a nenhum dos países reconhecidos. Em letras douradas, lia-se República de Torenza. O oficial ergueu o olhar. "De onde você diz que vem?" perguntou. "De Torenza", respondeu a mulher com serenidade, como se aquele nome tivesse peso e significado. O que se seguiu foi uma sequência de protocolos que em questão de minutos se transformou em caos. O sistema informático não reconhecia aquele país. Não havia código de nacionalidade, nem bandeira, nem embaixada associada. Os carimbos do passaporte mostravam viagens para Espanha, Japão e Brasil, todos perfeitamente datados e assinados. Cada registro parecia autêntico, mas Torenza não constava em nenhuma base de dados do planeta. Os supervisores foram chamados. Foram revisados mapas, catálogos de códigos consulares, bases diplomáticas, nada. Aquele nome simplesmente não existia. Enquanto isso, a mulher esperava tranquila. Ela disse que vinha a negócios, que trabalhava para uma empresa de transporte marítimo com sede em seu país e que era a terceira vez que visitava os Estados Unidos. Seu sotaque era neutro, difícil de identificar, uma mistura entre francês e algo mais antigo, indefinível. Ao ser questionada sobre a localização de seu país, ela pediu um mapa. Pegou uma caneta e marcou um ponto minúsculo no meio do mar Mediterrâneo, entre a Espanha e Marrocos. "Aqui", disse ela calmamente, "bem aqui está. Torenza." O agente olhou para ela confuso. Naquele lugar não há nada além do oceano aberto, mas a mulher insistiu. "Deve haver um erro no meu mapa, essa é nossa costa ocidental." Naquele momento, a descrença se transformou em inquietação. Os funcionários começaram a gravar a conversa e a tirar fotos do documento. Tudo parecia um truque, uma falsificação elaborada, mas os detalhes desafiavam a lógica. O papel tinha filigranas, os selos eram idênticos aos reais e até mesmo o número de série coincidia com o formato oficial dos passaportes internacionais. Horas depois, a mulher foi levada para uma sala isolada. Os agentes de segurança revistaram sua bagagem, uma mala com roupas formais, um celular sem marca registrada e uma fotografia impressa. Na imagem, via-se uma cidade costeira com arquitetura europeia, pontes de pedra e bandeiras com um emblema desconhecido. No verso, uma inscrição: Torenza, 2017. À medida que a notícia se espalhava pelos corredores do aeroporto, a tensão aumentava. Um funcionário vazou uma imagem do passaporte nas redes sociais. Em questão de minutos, a palavra numeral Torenza se tornou tendência. Milhares de usuários começaram a procurar sua localização no Google Maps. Não encontraram nada. Alguns afirmaram ter ouvido falar sobre esse país em fóruns antigos. Outros relacionaram isso com teorias sobre dimensões paralelas ou mundos desaparecidos. Enquanto isso, na sala de interrogatório, a mulher permanecia em silêncio. Ela olhava para o relógio com inquietação, como se estivesse esperando algo ou alguém. Um oficial perguntou: "Por que seu país não aparece em nossos registros?" Ela respondeu sem hesitar: "Talvez vocês não estejam olhando no mapa correto." As horas se passaram. Nenhum governo respondeu às consultas do aeroporto. Os dados biométricos da mulher não coincidiam com nenhum registro internacional. Finalmente, ao cair da noite, foi tomada a decisão de transferi-la para um hotel próximo enquanto se resolvia sua situação.
Essa seria a última vez que alguém a veria. A história estava apenas começando e o nome daquele lugar, Torenza, estava prestes a se tornar um eco viral que levaria metade do mundo a questionar os limites da realidade. Quando os agentes do aeroporto revisaram pela última vez as informações do passaporte de Torenza, acreditaram que a mulher finalmente admitira o erro, mas ela não o fez. Pelo contrário, sua segurança parecia aumentar a cada pergunta. Ela dizia ser diplomata, viajante frequente e que tinha cruzado a fronteira de seu país para o exterior mais vezes do que podia contar. O que confundia os funcionários não era apenas o documento, mas sua coerência emocional. Ele não mostrava sinais de mentira ou ansiedade. Suas respostas eram diretas, pausadas, firmes. Quando lhe mostraram um mapa de satélite e pediram que localizasse seu país, ela apontou com precisão algumas coordenadas específicas. Ao inseri-las no sistema, os analistas descobriram algo inquietante. Essas coordenadas não existem. Não correspondiam a nenhum ponto no mapa digital. Era como se ele apontasse uma localização fora do plano terrestre, em uma brecha invisível entre latitudes que se sobrepõem, um vazio geográfico. Um dos técnicos do aeroporto, intrigado, tentou traçar uma projeção dessas coordenadas em programas de cartografia avançados. O resultado foi ainda mais desconcertante. As linhas se deformavam, se sobrepunham a outras regiões e, em algumas simulações, apareciam reflexos de terra firme onde, segundo os satélites, só há mar aberto. Isso não pode ser, murmurou o analista. Os dados não fazem sentido. A mulher, enquanto isso, observava tranquilamente. Não parecia surpresa com a confusão dos agentes, disse uma frase que ficou registrada no relatório do aeroporto. Às vezes, os mapas esquecem o que não podem controlar. Naquela noite, ela foi transferida para um hotel sob custódia temporária. Deram-lhe um quarto com câmera de segurança e guardas no corredor. De acordo com os registros, ela entrou sozinha no quarto às 10h46 da noite. Às 6h15 da manhã seguinte, a porta foi aberta por um oficial. O quarto estava vazio. Não havia bagagem, não havia roupas. O passaporte havia desaparecido, a cama estava intacta. As câmeras inexplicavelmente pararam por exatamente 7 minutos e 23 segundos. O arquivo de vídeo foi corrompido. Justamente durante esse intervalo, as autoridades lançaram uma busca imediata pela área. Eles revisaram as saídas de emergência, os corredores, as gravações do saguão. Nada. Ninguém a viu sair. Era como se ela tivesse se dissolvido no ar. Em menos de 24 horas, todas as evidências do caso começaram a desaparecer. Os documentos digitalizados foram eliminados do sistema central por erro interno. As testemunhas receberam ordens de confidencialidade e a imagem vazada do passaporte começou a desaparecer da internet, eliminada em massa por supostas denúncias de direitos autorais. Mas o mistério já estava fora de controle. Usuários de redes sociais baixaram cópias do vídeo e começaram a espalhar teorias. Alguns afirmavam que a mulher pertencia a uma realidade paralela, outros que ela era parte de um experimento governamental ou uma falha da simulação. O mais inquietante foi o que aconteceu 3 dias depois. Em fóruns do Reddit e canais do Telegram, vários usuários publicaram mapas antigos onde aparecia vagamente um território chamado Torenza, entre a Espanha e Marrocos, marcado com símbolos de navegação do século XIX. Nenhum historiador pôde confirmar sua autenticidade. Mesmo assim, as coincidências eram precisas demais para serem ignoradas. Enquanto isso, jornalistas independentes tentavam entrar em contato com os agentes envolvidos. Nenhum deles quis falar publicamente. Um funcionário anônimo do aeroporto enviou um e-mail para um meio de comunicação alternativo dizendo: "Eu vi o rosto dela. Ela estava confusa, mas não assustada, como se soubesse que não iria ficar muito tempo ali." Pouco depois, esse mesmo usuário excluiu sua conta. As teorias continuaram surgindo. Música: alguns acreditavam que a mulher nunca existiu, que tudo foi uma montagem com inteligência artificial, mas outros afirmavam que os governos suprimiram as evidências por medo do que o caso representava, a prova de que existem realidades que se cruzam brevemente com a nossa. Nos dias seguintes, o termo Torenza se espalhou como uma epidemia digital.
Pessoas mal intencionadas afirmavam ter recebido mensagens estranhas com coordenadas impossíveis. Outros diziam ter visto fragmentos do passaporte aparecendo em suas telas antes de desaparecerem. Um pesquisador espanhol publicou uma análise de imagens garantindo que os carimbos do passaporte correspondiam a aeroportos reais, mas com pequenas alterações nas datas, como se proviam de um mundo alternativo. As autoridades, por sua vez, nunca emitiram um comunicado oficial. Nenhuma câmera de segurança voltou a captar a mulher. Seu nome nunca foi revelado. E o mais perturbador é que os arquivos do aeroporto JFK não registram nenhuma passageira chegando naquele dia com sua descrição. A partir desse momento, Torenza deixou de ser apenas um nome inexistente. Ela se tornou um fenômeno global, um eco entre o real e o impossível. Dizem que existem lugares que não aparecem nos mapas, não porque não existam, mas porque não devem ser encontrados. Quando a notícia do passaporte de Torenza se tornou viral em outubro de 2025, muitos usuários começaram a notar um paralelo inquietante com um caso esquecido do pós-guerra. Um acontecimento tão estranho que parecia tirado de um arquivo confidencial. O mistério do homem de Taoré, registrado no Japão em 1954. Os arquivos dizem que naquele ano um homem caucasiano chegou ao aeroporto de Haneda, Tóquio, em um voo proveniente da Europa. Ele vestia um terno formal, uma mala executiva e um passaporte emitido por um país que não existia. Taoré. Como no caso de Torenza, o documento parecia absolutamente real. Os carimbos de viagem mostravam viagens à França, Alemanha e outras nações europeias, todos autênticos, com datas e assinaturas verificáveis. Quando os funcionários informaram que nenhum país com esse nome existia, o viajante ficou confuso. Ele disse que Taoré ficava entre a França e Espanha, exatamente onde conhecemos o Principado de Andorra. Os agentes, acreditando em um mal-entendido, mostraram-lhe um mapa mundi. O homem, atônito, apontou para o local e exclamou: "Aqui está o meu país. Por que mudaram o nome?" Aquela confusão rapidamente se transformou em pânico. Os policiais decidiram interrogá-lo, mas nada fazia sentido. O passaporte tinha textura legítima, os carimbos eram reais, as referências bancárias existiam, mas não coincidiam com nenhum registro oficial. O homem foi levado para um hotel sob custódia em um quarto vigiado durante toda a noite. Na manhã seguinte, quando os guardas entraram, o quarto estava vazio. A janela não tinha saída possível. O homem, o passaporte e toda a sua bagagem haviam desaparecido sem explicação. Os jornais japoneses da época mencionaram brevemente o caso, mas sem detalhes. Anos mais tarde, quando a história começou a circular em livros e revistas, muitos a classificaram como uma lenda urbana moderna. No entanto, o padrão era idêntico. Um viajante de um país inexistente, documentos impossíveis e um desaparecimento que desafiava toda a lógica. Hoje, 70 anos depois, o aparecimento de Torena reacendeu aquela velha dúvida. Será que esses casos estariam conectados? São simples coincidências ou vestígios de algo maior, mais profundo? Talvez uma fratura entre realidades. Vários teóricos da física quântica, intrigados com a coincidência, especularam sobre a possibilidade de universos paralelos que se cruzam temporariamente. De acordo com suas hipóteses, certas regiões do espaço-tempo poderiam se sobrepor momentaneamente, gerando falhas na percepção da realidade. Nas palavras do físico Michio Kaku, se existissem universos paralelos, os erros mais evidentes não seriam explosões cósmicas, mas pequenos. Um edifício que não existia ontem, um rosto que ninguém se lembra ou um passaporte de um país que não existe. E é precisamente isso que muitos acreditam que aconteceu com Torenza. Alguns investigadores digitais rastrearam fóruns antigos da Dark Web e descobriram menções a Torena anos antes do suposto incidente, mas sempre em contextos oníricos ou ficcionais. O curioso é que essas mensagens descreviam a nação com o mesmo nível de detalhe que a mulher do aeroporto, uma cidade costeira, bandeira azul com símbolo dourado e uma língua parecida com o italiano antigo. Coincidência ou reminiscência de algo que nossa memória coletiva havia esquecido? Os mitos, afinal, não nascem do vazio. Em cada época há um Taoré, um Torenza, um ponto cego em nossos mapas mentais que nos lembra que ainda não compreendemos totalmente a estrutura da realidade.
A história do viajante de 1954 e da mulher de 2025 parecem ecos de um mesmo fenômeno, dois pontos conectados pelo mesmo fio invisível, a persistente ideia de que existem lugares que existem, mas apenas por um instante. O mistério de Taorê foi esquecido por décadas, relegado às margens das lendas urbanas, até que alguém ou algo trouxe de volta seu reflexo com outro nome, Torenza. E desta vez o mundo estava observando. Os arquivos podem se perder, as gravações podem ser apagadas, mas as histórias que desafiam a lógica sempre encontram uma maneira de retornar e, quando o fazem, mudam a forma como vemos o mapa do mundo. As autoridades nunca confirmaram oficialmente a autenticidade do passaporte de Torenza, mas algo mudou na forma como o mundo observa os mistérios. Em uma era em que cada imagem pode ser gerada, cada voz pode ser imitada e cada história pode se tornar viral em questão de horas, a verdade e a ficção começaram a se misturar com uma precisão inquietante. O surgimento do caso coincidiu com um aumento repentino de contas falsas nas redes sociais que mencionavam Torena como se fosse um país real. Mapas digitais editados, coordenadas que não levavam a nenhum lugar e até mesmo fotografias aéreas manipuladas apareceram em questão de dias. Alguns afirmaram que a primeira imagem do passaporte foi criada por meio de inteligência artificial. Outros afirmaram que o rosto da mulher provinha de bancos de dados biométricos reais. Mas se tudo era uma fabricação digital, por que os metadados das primeiras imagens apontavam para servidores governamentais da União Europeia? E por que horas depois de sua publicação esses mesmos endereços desapareceram da rede? Especialistas em segurança cibernética rastrearam as origens do arquivo inicial. Eles descobriram que ele vinha de uma conta com acesso restrito a fóruns, onde se discutem experimentos de simulação de memória. Lá, entre discussões sobre inteligência artificial e consciência sintética, aparecia o nome de Torenza em mensagens datadas de anos antes do incidente. Alguns pesquisadores começaram a se perguntar se o caso não era uma simples fraude digital, mas o resultado de algo muito mais profundo, uma interferência entre a realidade física e a realidade sintética. Em outras palavras, um erro na fronteira onde o humano e o artificial se cruzam. No fundo, o perturbador não era se a mulher existia ou não, mas a possibilidade de que a própria rede tivesse começado a criar seus próprios mitos, como se a internet tivesse desenvolvido memória, uma memória coletiva digital que recicla nomes, rostos e símbolos até lhes dar vida própria. E os especialistas em cultura digital chamam isso de efeito homúnculo da rede. Quando uma história falsa se torna tão crível, tão compartilhada, tão emocionalmente poderosa, que o sistema a adota como parte de sua própria estrutura. Nesse ponto, ela deixa de ser uma simples mentira. Ela se torna uma entidade digital, uma lembrança que ninguém viveu, mas que todos se lembram. Assim, Torenza deixou de ser um país inexistente para se tornar um símbolo do século XXI. A primeira nação criada pela memória compartilhada de milhões de usuários. Um lugar sem território, sem bandeira física, mas com presença em cada tela. Há quem afirme que esse fenômeno é uma evolução natural do mito. O que antes eram lendas contadas ao calor da fogueira, hoje são relatos gerados por algoritmos. Mas, em ambos os casos, cumprem a mesma função: dar forma ao mistério. Lembrar-nos que continuamos buscando respostas para perguntas que a ciência ainda não consegue resolver. No caso de Torenza, o mistério não só permanece, como parece multiplicar-se. Cada tentativa de desmenti-lo gera novas provas, novas testemunhas, novas versões, como se a história se defendesse da extinção. Talvez isso seja o mais inquietante, não a possibilidade de ter existido uma mulher com um passaporte impossível, mas o fato de o mundo digital ter aprendido a criar realidades que não podemos diferenciar das nossas. E quando isso acontece, já não se trata de uma simples história, trata-se de um espelho. Poucas horas após o aparecimento das primeiras imagens do passaporte de Torenza, os arquivos começaram a desaparecer. Não foi uma queda dos servidores nem uma censura aberta. Foi algo mais preciso, cirúrgico. Os links que levavam às fotografias originais redirecionavam para páginas inexistentes. As capturas salvas pelos usuários começaram a apresentar erros nos metadados. Até mesmo as publicações arquivadas em plataformas descentralizadas foram eliminadas, como se alguém tivesse reescrito o passado digital.
Um pesquisador independente conhecido na rede como Nomad Archivist afirmou ter baixado os arquivos antes que desaparecessem. Em um vídeo que ficou disponível apenas por algumas horas, ele mostrou o que dizia ser o metadado oculto do passaporte. Lá, em uma linha de código inserida no final do documento, lia-se uma frase em latim Ex umbra mundi, traduzida como da sombra do mundo. Após essa revelação, a conta de Noma Archivist foi suspensa. Seu canal de comunicação em fóruns fechados ficou inacessível e, segundo alguns relatos, o endereço IP provinha de um local que não correspondia a nenhuma região geográfica reconhecida. A partir daí o caso deixou de ser apenas um mistério para se tornar um assunto proibido. Nas redes sociais, cada publicação que mencionava Torena era marcada como conteúdo enganoso ou suprimida por suposta desinformação. Os vídeos que analisavam o fenômeno começaram a desaparecer um por um. Os usuários que insistiam em falar sobre o assunto denunciavam que suas contas eram restringidas e alguns recebiam avisos diretos sobre a divulgação de material sensível. No entanto, cada tentativa de apagar o assunto só o tornava mais forte. Grupos privados começaram a compartilhar fragmentos dos vídeos originais, reconstruindo as provas peça por peça, como se tentassem reviver uma lembrança que alguém queria apagar. Nesses espaços fechados, a história se transformou em um símbolo de resistência contra a manipulação da informação. Em meio ao caos, surgiu outro nome, o Projeto Umbra. Diziam que era uma operação secreta destinada a controlar a propagação de narrativas não verificáveis. Um ex-funcionário de uma empresa de inteligência digital afirmou que o caso Torenza foi classificado como anomalia memética tipo bairro. Segundo ele, essa classificação se aplicava a eventos que, mesmo sendo falsos, provocavam alterações massivas na percepção coletiva. Os vazamentos falavam de servidores espelho ocultos, localizados em infraestruturas satelitais privadas, onde eram armazenadas versões alternativas de eventos históricos e digitais. Se isso fosse verdade, o passaporte de Torenza poderia ter se tornado um arquivo proibido, uma peça que desafiava a fronteira entre realidade e simulação. O pesquisador independente desapareceu do mapa digital. Ninguém voltou a ter contato com ele. Apenas restaram vestígios de sua voz em podcasts antigos, onde ele repetia uma frase que, com o tempo, tornou-se parte do mito. O que é apagado na superfície permanece nas sombras. E nas sombras, Torenza continuava viva. Todos os dias surgiam novas coincidências, um símbolo gravado em edifícios antigos, uma canção perdida que mencionava o nome do país, documentos históricos reinterpretados. Alguns afirmavam que a existência de Torena era um código, uma mensagem oculta deixada por aqueles que conheciam a fragilidade da realidade. O certo é que, desde então, nada voltou a ser igual. O caso Torenza demonstrou que o poder já não está em possuir a verdade, mas em decidir que verdade pode ser lembrada. À medida que o caso Torenza mergulhava cada vez mais no silêncio oficial, começaram a surgir teorias que ultrapassavam todos os limites lógicos. Algumas eram simples especulações, outras investigações elaboradas que misturavam física teórica, história antiga e filosofia esotérica. Todas compartilhavam o mesmo ponto de partida. A ideia de que Torenza não era um país neste mundo, mas uma pegada de outro. Um dos primeiros a formular uma hipótese concreta foi o físico romeno Alexandro Petrescu, que afirmava que certos pontos do planeta poderiam atuar como nós de convergência temporal. Segundo ele, existem lugares onde a estrutura do espaço-tempo se dobra sobre si mesma, permitindo que fragmentos de realidades paralelas se filtrem por segundos. Petrescu afirmava que nesses cruzamentos, objetos, pessoas e até cidades inteiras podiam se manifestar brevemente antes de desaparecer sem deixar vestígios. Sua teoria foi ridicularizada durante anos até que imagens de satélite mostraram um padrão de interferências exatamente no ponto onde supostamente teria ocorrido o incidente Torenza. Ninguém conseguiu explicar a origem dessas anomalias. O padrão se repetia a cada 7 anos, com pequenas variações na frequência. Outros pesquisadores seguiram um caminho diferente. Eles afirmavam que o nome Torenza aparecia em antigos manuscritos medievais do norte da Itália, associado a uma cidade costeira que desapareceu no século XI após um maremoto.
Nessas crônicas, Torenza era descrita como um porto de viajantes perdidos, um lugar onde chegavam aqueles que haviam cruzado os limites do mundo conhecido. A semelhança com o caso moderno era precisa demais para ser ignorada, mas a teoria mais inquietante veio dos arqueólogos digitais. Ao analisar em bancos de dados históricos e bibliotecas digitalizadas, eles detectaram que cada menção antiga à Torena tinha editada ou substituída nas últimas décadas. Não havia nenhum vestígio dos textos originais, apenas cópias modificadas. Era como se alguém estivesse reescrevendo a história de dentro do sistema. Em fóruns especializados, surgiu então uma ideia ainda mais perturbadora: que Torenza não era um país, mas um sinal, um lembrete intermitente de que nosso mundo poderia ser apenas uma das muitas versões em uma rede de realidades sobrepostas. De vez em quando, uma dessas realidades roça a nossa e deixa um resíduo, uma pessoa, um documento, uma palavra que não deveria existir. Os defensores dessa teoria sustentam que as anomalias meméticas, como o Homem de Taurid ou o caso Torenza, não são erros, mas mensagens, tentativas de comunicação entre planos de existência que funcionam sob leis diferentes. Segundo eles, os passaportes impossíveis, as línguas desconhecidas e os símbolos antigos não são coincidências, são coordenadas. Alguns. Eles até afirmam que, em sonhos ou estados alterados, viram Torenza. Descrevem uma cidade banhada por um mar verde, com edifícios de pedra branca e uma torre central coroada por uma chama azul. Eles dizem que o ar lá parece mais denso, como se o tempo fluísse mais lentamente. O inquietante é que, embora essas descrições venham de pessoas que nunca se conheceram, elas coincidem em quase todos os detalhes. O antropólogo chileno Luiz Arancia foi um dos primeiros a coletar esses depoimentos. Após analisá-los, ele concluiu que o fenômeno poderia representar uma memória transdimensional, uma espécie de eco persistente na mente humana. Segundo Arancibia, nossa consciência poderia estar conectada a um arquivo universal onde são guardadas memórias de mundos passados, e Torenza seria uma dessas memórias filtradas. Mas, e se esse eco tentasse retornar? O que aconteceria se uma dessas realidades, outrora apagadas, estivesse buscando seu lugar novamente dentro de nossa linha do tempo? Muitos acreditam que isso explica o aparecimento da mulher no aeroporto, o passaporte e o subsequente desaparecimento de todos os arquivos. Se Torenza foi uma civilização esquecida, um reflexo de outra terra, talvez agora esteja tentando voltar através de nós. Porque se aprendemos alguma coisa com o caso Torenza, é que os limites entre o real e o impossível não estão onde acreditávamos. Há uma frase que se repete em quase todos os fóruns dedicados a Torenza. Quando a ficção se torna credível, a realidade mudou. Ninguém sabe quem a escreveu primeiro, mas ela resume a essência do fenômeno. Porque, além da autenticidade do passaporte, das teorias sobre dimensões paralelas ou conspirações digitais, o verdadeiro mistério é outro. Por que milhões de pessoas sentiram que Torenza existia? Quando os pesquisadores começaram a analisar os padrões de pesquisa, descobriram algo surpreendente. Entre outubro e novembro de 2025, o termo Torena superou em pesquisas globais qualquer notícia política, esportiva ou científica. Durante algumas semanas, a humanidade pareceu se unir em torno de uma ideia impossível. Isso revelou algo profundo. Não estamos tão interessados na verdade, mas sim no que nos faz sentir que há algo além do visível. O fenômeno Torenza tornou-se um espelho da nossa era, uma era em que a verdade já não depende dos fatos, mas da narrativa que consegue sobreviver, onde as imagens podem ser criadas, as memórias modificadas e a história reescrita com um único clique. E, no entanto, continuamos à procura do mesmo que sempre, um sentido, um propósito, uma conexão com algo que transcenda o humano. Os filósofos contemporâneos chamam isso de fome de mistério. Em um mundo hiperconectado onde tudo parece explicado, a alma humana se agarra aos poucos enigmas que resistem ao análise e Torena, com seu passaporte impossível e sua viajante desaparecida, tornou-se um deles, um mito moderno em uma era sem mitos. Alguns argumentam que essa foi a verdadeira mensagem, que Torenza não veio para provar a existência de outros mundos, mas para nos lembrar da fragilidade do nosso.